Oi, gente! Bom, na aula de hoje vamos compreender como aconteceu a formação desse tempo geológico, tá certo? Então, assim, foi nesse período que aconteceu a formação da composição rochosa do planeta Terra, né? Então, assim, é interessante a gente compreender que o planeta Terra, ele é um dos planetas mais próximos do Sol. E ele tem uma datação, né, aproximada de 4,6 bilhões de anos. Isso também é quando se formava também o sistema solar, nesse mesmo período. Então, assim, como que aconteceu a formação do planeta Terra, né, a formação da estrutura do planeta Terra? Ela foi formada através de um processo chamado, na primeira fase, né, de acreção. O que é isso, professora? Acreção, esse nome diferente. Acreção é quando um planeta, né, ele vai recebendo materiais, né, do espaço, e esses materiais eles vão se fixando na superfície do planeta. Então, assim, ele vai agregando outros materiais, tá certo? Então assim, compreendam que acreção é o mesmo que acréscimo de materiais cósmicos, tá certo? Na superfície do planeta. Isso foi na primeira fase. Na segunda fase, a gente teve outro processo chamado fusão, tá certo? O que é a fusão, professor? A fusão na química, né, a gente chama de fusão quando um determinado material ele sai do estado sólido para o estado líquido. Ou seja, nesse período haviam altíssimas temperaturas no planeta e isso fez com que a gente tivesse uma grande quantidade, né, do planeta formado por material líquido, né, magma, enfim. Então, assim, a maior parte da massa do planeta terrestre estava em material líquido nessa época, tá certo? Então, a gente tem como, digamos assim, principais materiais, né, o ferro e o níquel, tá certo? Eu trouxe aqui dois exemplos de rochas, né, de ferro e níquel. E por que eu estou explicando principalmente essas duas? Porque, assim, como nessa época, né, havia uma grande densidade de materiais em fase líquida, né, com o passar do tempo, esses materiais mais pesados, eles começaram a decantar e se concentrar no núcleo da Terra, certo? Então, assim, eu trouxe aqui, né, um exemplozinho. Aí aqui no núcleo da Terra, onde tem essa parte mais quente, né, do centro, é onde a gente concentra a maior parte desses materiais, né, pesados, ferro, níquel e entre outros. E os materiais mais leves, os gases mais leves também, eles passaram a se concentrar mais na superfície. E é através da concentração, né, e do derretimento de outros materiais que a gente formou também outros gases, né? A gente tem o nitrogênio, o dióxido de carbono e o vapor de água, que a gente pode utilizar como exemplo para que houvesse a formação de uma nova atmosfera, né? Uma atmosfera primitiva. Então, assim, esses gases eles estavam principalmente na superfície terrestre, por serem gases mais leves, e foi daí que surgiu a formação de uma crosta terrestre. Uma crosta mais densa, né, grossa, e após essa formação começou a surgir as novas rochas, tá certo? As primeiras rochas e também nessa atmosfera primitiva havia uma grande composição de alguns gases, né? Gases nocivos, por exemplo, o metano, a amônia, gás carbônico, vapor de água, e não havia oxigênio. Então, assim, partindo desse princípio, né, de um ambiente inóspito, o que vocês acham? Vocês acham que seria possível a existência de vida de animais e seres humanos na Terra? Obviamente que não, né, gente? Porque, primeiro, se você não tem oxigênio e se você tem gases muito tóxicos, né, com uma grande diversidade, assim, de gases, é impossível a vida de animais e de seres humanos. Então, o que nós tínhamos nessa época, né? Tínhamos, após isso, uma nova evolução dessa atmosfera, chamada de atmosfera inicial, tá certo?
E através dessa atmosfera inicial, a gente consegue observar algumas condições para a concentração de água, tá certo? Que tipo de concentração? A gente pode trazer como um exemplo, né, chuvas mais intensas, formação dos oceanos, mares e lagos também aconteceu nesse período. Esse período é datado de 3,5 bilhões de anos, então assim, como eu falo para vocês, o tempo geológico, ele é bem mais difícil, né, de você compreender do que o tempo cronológico. Por quê? Porque ele é um tempo muito extenso. Então assim, quando eu falo de mudanças significativas, eu estou falando de mudanças com cerca de 1 bilhão de anos, entende? Para vocês compreenderem. A partir do momento que eu falei, a Terra nasceu 4,6 bilhões de anos. Até o momento que a gente começa a ter o surgimento de uma, digamos assim, uma qualidade melhor, né, de habitação, e quando eu falo de qualidade, eu estou falando de ainda uma vida mais primitiva, né, uma vida bacteriana, eu estou falando de um período de 1 bilhão de anos. Então, assim, é muito tempo para que comece a haver a existência de um princípio de vida, tá certo? Então, assim, como eu falei, né? Esse surgimento da vida, ele veio a partir dessa época, né, de 3,5 bilhões de anos, e foi por conta dessa vida bacteriana, né, nos oceanos, que começou esse princípio, tá certo? Então, assim, esse aqui é uma foto do planeta atualmente, tá certo? Atualmente ele é formado, basicamente, a sua composição da superfície é quase toda por água, né? 70,8% do planeta Terra é formada por água, ou seja, são oceanos, mares, rios e lagos que compõem essa superfície. O restante, né, 29,2% é terra. E isso faz com que a gente compreenda que existe uma parte muito significativa também do núcleo terrestre, né, chamado de geotérmica, que o ser humano ele ainda não consegue explorar muito bem essa energia, mas ele já utiliza de forma significativa, né? Essas, digamos assim, fontes, né, de energias, o ser humano utiliza tanto para energia elétrica como para outros fins. Mas é interessante que a gente observe que o mais relevante para isso é que existe fortes pressões, né, desse magma ainda na parte interior da Terra, que gera alguns movimentos, né, tanto de terremotos, vulcanismos, como também o ser humano utiliza dessa energia que está ainda no subsolo, né, para que a gente consiga contrair energia. E isso gera tanto coisas boas como coisas ruins, né? Gera impactos ambientais, mas ao mesmo tempo, para determinados países, a gente consegue utilizar uma fonte de energia que não seja tão cara e tão nociva como outras, por exemplo, a energia nuclear, tá certo? Então, assim, no Brasil a gente ainda utiliza a energia térmica, não é tanto porque a gente tem o privilégio de ter uma vasta, né, diversidade de rios. Isso faz com que a gente utilize mais a energia hidroelétrica, mas sim, nós utilizamos bastante ainda. Eu trouxe aqui algumas figuras ilustrativas para que vocês consigam compreender, né, como é utilizada essa energia geotérmica, tá certo? E sobre o tempo geológico. Eu trouxe aqui, gente, um exemplo muito, muito bacana para que a gente conseguisse compreender como esse tempo geológico ele seria datado se a gente, em vez de falar de 4,6 bilhões de anos, a gente falasse em um período curto de 1 ano, tá certo? Então vamos lá. Se fosse em 1 ano de 12 meses, né, normal, no dia 1º de janeiro, às 0 horas, haveria o nascimento da Terra, tá certo? Já no dia 2 de março, à noite, o começo da vida. Como eu havia falado, né? Ainda uma vida bacteriana nos oceanos. No dia 14 de novembro, ou seja, já no final do ano, a gente teria o surgimento, né, dos primeiros animais, tá certo? Mas quando eu falo de animais, eu ainda estou falando de animais pequenos, tá certo? Ainda não eram animais de grande porte.
No dia 3 de dezembro, né, o surgimento, 13, né? 13 de dezembro, surgimento de dinossauros. E para que vocês compreendam como foi curto, né, esse período, seria datado de 13 dias apenas. No dia 26 de dezembro, seria o desaparecimento, né, a extinção desses dinossauros. E no dia 31 de dezembro, seria o surgimento de humanos, né, primitivos na África. E já no mesmo dia, com um intervalo de algumas horas, né, 23 horas e 59 minutos, o surgimento de primeiras técnicas agrícolas. Então, assim, esse intervalo de surgimento dos primeiros humanos até o surgimento das primeiras técnicas agrícolas foi um intervalo de tempo muito curto, mas ao mesmo tempo foi muito importante. Porque quando a gente fala de técnicas agrícolas, a gente está falando de uma mudança muito grande na vida do ser humano. A gente está falando de um começo de civilização, um novo período, né, de um período mais sedentário, onde as pessoas começaram a conviver mais em sociedade. Então, assim, é muito relevante a gente observar como aconteceram essas mudanças, né, no período.